Paz e luz seja nesta casa. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Que toda a provisão necessária para a sua vida seja trazida por Deus. Que Deus honre você e levante você. Te coloque por cabeça e não por cauda. Te coloque por cima e não por baixo. Te faça ser o dominador da situação e não o dominado pelos inimigos. Que o Senhor faça brilhar sobre ti a tua luz, a revelação do reino dos céus, que é o poder que muda tudo na mente de uma pessoa, e mudando a mente, muda tudo. Ontem eu trouxe uma palavra aqui para uma profunda reflexão sobre inveja. A repercussão foi muito grande. E eu falei sobre a misericórdia do Senhor para a pessoa que, devido a tantos fracassos na vida, tantas tentativas frustradas, tanto insucesso, ela se torna invejosa. Não porque ela é ruim, mas porque ela fracassou. E aí o sucesso do outro começa a incomodar ela. E aí nessa brecha de fracasso, de fraqueza, porque a fraqueza é a porta de entrada para o inimigo. O inimigo entra e usa ela para lançar setas de inveja. Porque a seta de inveja é uma maldição, é capaz de murchar a vida de uma pessoa, é capaz de arruinar a vida de uma pessoa. Ontem eu contava sobre a mulher que perdeu o cabelo todo da cabeça, perdeu até a sobrancelha. Não tinha doença, os médicos não deram esperança para ela de ter cabelo de volta, porque ninguém achava o que tinha feito aquilo com ela. Um sofrimento muito grande, uma desesperança, uma vontade de morrer por causa daquilo. E ela encontrou o santuário. Na verdade, Deus socorreu ela, revelando ela o santuário. E ela, então, fez a corrente, faz a corrente até hoje. Aprendeu a usar a fé em favor da vida dela. Aprendeu a exercer batalha espiritual. E os espíritos das trevas que foram colocados na vida dela pela inveja da melhor amiga, foram expulsos e levaram com ele toda maldição, toda doença oculta. Os médicos não encontravam a origem da queda de cabelo dela, porque foram mandadas legiões para a vida dela através da inveja daquela melhor amiga. Olha para você ver como é que é grave. Um espírito maligno colocava a enfermidade, que causava a queda no cabelo. E o outro encapava a enfermidade para os médicos não descobrirem. E o outro colocava a depressão para ela querer morrer e se matar. Olha só que coisa horrível. Olha só que domínio das trevas sobre a vida dessa moça que não tinha culpa de nada, coitada. Uma moça boa. Graças a Deus. Ela foi revelada ao santuário, ela encontrou o santuário e obedeceu. O segredo está na obediência. Sacrificou. Tem gente que não entende o sacrifício. Por que o sacrifício gera milagre? Porque o sacrifício é você agir em cima do que você diz crer. Eu creio que é só Deus na minha vida, então eu vou dar para Deus o melhor que há em mim. O meu sangue no altar de Deus. E a Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram. Como você pode ver, o trigo é janeiro, primeiro mês do ano, mês das primícias.
Você que está acompanhando a oração da madrugada comigo e com o apóstolo diariamente, já sabe com profundidade na palavra de Deus o que significa as primícias. Quem entende a lei das primícias é bem-sucedido em todas as áreas da vida. Porque quando você honra a Deus e põe Deus em primeiro lugar, o próprio Deus te põe em primeiro lugar. Te levanta, te exalta, te honra. Ele diz, eu honro aos que me honram. E você que ainda não ora comigo de madrugada e faz a reflexão da madrugada com o nosso apóstolo toda madrugada, você deve começar a orar de madrugada. É gratuito, todo mundo pode orar conosco a partir da madrugada de hoje. 3 horas da manhã você já começa a orar, não espera não. Amanhã é um perigo. Quando você fala assim, não, amanhã, depois de amanhã, quando você procrastina, você não faz. Então você vai começar da madrugada de hoje para amanhã, 3 horas da manhã. Está marcado o nosso encontro. Você vai orar de madrugada conosco. Ou pelo meu Instagram, @apóstolasol, 3 horas da manhã. Ou pelo meu Facebook, Apóstola Sol Daniela Carvalho. Ou, se preferir, pelo site da Oração da Madrugada, www.oraçãodamadrugada.net. Você que quer escrever para mim a experiência que você tem tido com a Oração da Madrugada. Muitas pessoas querem agradecer diretamente a mim. A central é uma loucura, é telefone que não para, é um atrás do outro, uma ligação, uma mensagem, gente pedindo revelação do que está oculto, causando sofrimento. Mas tem aquelas pessoas que querem falar direto com o apóstolo, querem só agradecer, ou querem contar o testemunho, ou querem pedir oração, para receberem força de fé para virem para o santuário. Então você pode me escrever pelo meu e-mail, Apóstola Sol Milagres na TV, tudo junto, minúsculo, @gmail.com. Apóstola Sol Milagres na TV, @gmail. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 4, versículo 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Observe os detalhes. Ao cabo de dias, ou seja, não foi primícias. Não foram os primeiros frutos. Ao cabo de dias, ele pegou as sobras e trouxe ao Senhor. E Abel também trouxe, porém, dos primeiros filhotes das suas ovelhas, dos primogênitos das suas ovelhas. E da sua gordura. Ele sacrificou a Deus os primeiros, as primeiras das suas ovelhas. E então atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Observe que aqui, é muito profundo isso, aqui diz claramente que a sua oferta a Deus, ela revela aquilo que está dentro de você. Os dois ofereceram oferta. Só que só uma oferta tinha honra. Primícia é honra. Honra que vai, honra que vem. Honra que dou a Deus, honra que Deus me dá. Mas para Caim, versículo 5, e para a sua oferta, Deus não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Ele ainda ficou com raiva, porque Deus não aceitou a oferta dele.
Mas não era uma oferta de honra. Não era primícias. Olha para você ver a importância das primícias. As primícias, elas são o alicerce. A base para uma construção sólida. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Ou seja, se você fizer direito, se você der as primícias, se você me honrar, eu vou aceitar as suas primícias, eu vou aceitar a sua oferta. E se não fizeres bem, o pecado está à porta. Aqui Deus já estava alertando Caim sobre o que ele estava sendo tentado pelo inimigo. A inveja que estava surgindo nele, dominando ele. O pecado jaz à porta, Deus dizia para Caim. E para ti será o seu desejo. E sobre ele dominarás. Você sempre tem dois caminhos. O caminho de Deus e o caminho do inimigo. O livre-arbítrio que Deus te deu, ninguém pode tomar de você. Ninguém. É você quem decide como você vai viver a sua vida. Se você honra a Deus, Deus vai te honrar. Mas tem que ser sincero, tem que ser entrega, confiança. E Deus, Ele vê na sua oferta o que está dentro de você. Ele sabe se é honra mesmo, se tem sacrifício ali, ou se é sobra. Deus sabe. Deus sabe. Olha aqui. Caim e Abel, irmãos. Os dois ofereceram oferta e Deus sabia que uma oferta tinha honra, tinha sinceridade, tinha Deus como a prioridade máxima, o absoluto Senhor. Primeiro Deus. E do outro, como ele já estava perdido, ele não estava inteiro. Ele foi lá e deu as sobras para Deus, ainda ficou com raiva porque Deus não aceitou. Deus rejeitou a oferta dele. Mas Deus ainda o alertou. No versículo 7. Se você fizer direito, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? Claro que haverá. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Se você não fizer o que tem que ser feito, se você não der as primícias, se você não se consertar no altar do Senhor, voltar ao primeiro amor, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo. O pecado será o seu desejo, como foi. A história aqui diz, né, claramente. E sobre o pecado dominarás. Deus alertou Caim. Mas ele não deu crédito à palavra de Deus. Como tem muita gente que fala. Tem gente que sabe, conhece o segredo da lei das primícias. A Bíblia inteira fala sobre isso. De Gênesis a Apocalipse fala sobre as primícias. É a lei de Deus. Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus não deixa que você honre a você, a qualquer outra pessoa importante para você, antes dele. Com Deus você tem tudo, sem Deus você está perdido. Mas Deus honra aqueles que o honram. E tem gente que conhece a lei das primícias e sabe o tanto que ela é poderosa. O tanto que ela é fundamental. No entanto, primícias quer dizer fundamento, alicerce. E ainda assim despreza. Como fez Caim? Caim, Deus falou com ele, ele desprezou e o pecado dominou ele. E então, no versículo 10 diz que depois que Caim matou Abel, a voz do sangue de Abel clamava a Deus.
clamava a Deus. Ou seja, até depois da sua morte, o sacrifício de Caim clamava por ele. Clamava por ele. Chegou a um extremo para que Deus nos desse essa lição. No início da Bíblia, nós estamos lendo Gênesis 4, início da Bíblia. A importância de obedecer. Começa com Adão e Eva, que não obedeceu a Deus e veio o pecado. Depois vem Caim e Abel, ensinando as primícias, o fundamento de uma vida de sucesso, de vitória. Quem obedece, Deus zela e honra. Quem despreza, colhe os frutos do desprezo. A lei da semeadura é inevitável. Você planta o que você quer, mas você colhe obrigatoriamente aquilo que você plantou. Pense nisso. Sua vida não está perdida. Não está perdida. Ontem eu falei sobre... Eu sempre falo sobre o invejado, né? Ontem eu falei também sobre a moça invejada. Mas ontem eu decidi falar sobre o invejoso. E hoje eu comecei falando também sobre o invejoso. Talvez você tenha tanta vergonha de quem você foi até hoje. Talvez você usa o ódio, a agressividade, para poder se armar contra a colheita de um plantio tão cruel que você fez. É inevitável a colheita. Não vou iludir você, não. Você vai colher o que você plantou. Mas Deus é a sua única saída. Deus pode mudar tudo na sua vida, se você crer e obedecer. Honre a Deus, faça essa experiência. Honre a Deus com as primícias. E faça prova com Ele. Deus vai te honrar se você honrar a Ele. Deus é o único que pode entrar no coração de uma pessoa, renovar a mente de uma pessoa pelo seu espírito. A sua vida não precisa continuar desse jeito. Você não precisa continuar vivendo essa amargura, essa tristeza. A Santa Ceia das Primícias é o dia de você voltar ao primeiro amor. Se consertar diante do altar. Deus está te esperando no santuário dele, no altar dele, porque é Ele quem quer levantar a sua vida. Não entregue os pontos. Não se renda a isso, porque é isso que o inimigo quer. Não aceite que ninguém tenha dó de você. Não. Não seja a tristeza da sua família, mas pela sua fé se torne a alegria do seu lar, se torne o Davi da sua casa. Tome posse da vitória que Deus tem para você. Tome posse da vida nova que Deus tem para você. Tome posse dessa revelação e haja em cima disso que o Espírito de Deus te revela, porque só Ele tem poder de mudar a história da sua vida e Ele vai fazer. Mas para isso Ele precisa de você. Ele precisa que você confie nele. Ele precisa que você honre Ele. Essa é a porta aberta. Esse é o alicerce para Deus entrar e construir uma grande história linda de sucesso, de superação, de fé violenta na sua vida. Se você tem fé, Deus tem todo o poder para fazer tudo o que você precisa na sua vida.